a graça e a paz do Senhor. Amém. Muito bem, nós estamos aqui por uma segunda oportunidade para olharmos mais diretamente para o livro de Gálatas. Gálatas, a carta da liberdade. Eu queria dizer para vocês só algumas informações básicas. Quem tem caneta aí, levanta a mão. Caneta. Todo mundo, muito bem. Quem tem papel também, levanta a mão. Então você vai escrever uma coisa agora aí. Anota aí. Transmundial, tudo junto. Transmundial.com.br. Por que eu estou dando esse endereço para você? Porque através da internet você pode ouvir os nossos estudos nessa rádio que infelizmente não chega aqui em Fortaleza. Ou melhor, ela está chegando agora em Fortaleza, só que no período da noite, durante a madrugada. E o programa, através da Bíblia, e um outro programa que eu faço, que é o Entendendo a Bíblia, eles estão passando durante a madrugada. E a partir então eu acho que foi começo de julho, já começaram os programas serem divulgados aqui. Alguém tem ouvido o programa na rádio de madrugada durante as noites, né? Durante as noites, alguém tem ouvido na rádio? Levanta a mão. É Jesus FM, tem uma rádio chamada Jesus FM. Quem tem ouvido na rádio, levanta a mão. Tem um irmão ali, 2, 3, 4. Então tá. Lá atrás também, beleza? Então, eu sei que durante a noite você talvez tenha mais dificuldade, mas se você clicar durante o dia, você pode ouvir a qualquer momento, você pode ouvir o programa através da Bíblia e também o programa Entendendo a Bíblia, além de tantos outros programas que a rádio está transmitindo. E o estudo de Gálatas que nós temos aí, esse livro que você tem aqui à sua disposição, é um livro que foi feito a partir daquilo que nós comentamos no programa. Então, foi feito uma outra maneira de escrever, para colocar em livro, mas a base dele foi através do programa. Eu queria dizer também o seguinte: lá atrás você tem mais 1 ou 2 livros de Atos dos Apóstolos, um livro ou 2 de Romanos, e você tem alguns CDs. Quem comprou o livro de Atos ontem, eu queria fazer uma sugestão para você. Você tem um CD do PowerPoint de todo o livro de Atos, está lá por R$10. E também temos um outro CD bem interessante, um estudo sobre oração, só no livro de Lucas. Então, se você quiser, você tem esse material aí para poder trabalhar no seu pequeno grupo, com a sua classe, para a sua própria vida também. Afinal de contas, eu creio que nós queremos cada vez mais nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Muito bem, quem tem o livro de Gálatas e quem já viu o CD hoje, você vai ver que nós estamos passando rapidamente por algumas coisas, mas você tem ele mais completo lá na sua própria mão. Então, o que nós vamos, você vê que eu não estou nem trabalhando com todos esses detalhes introdutórios, porque tem muita coisa e não daria para a gente em 3 dias olhar para todo o texto, né? Tem gênero literária, nós temos quem não comprou ainda, eu queria desafiar você a comprar, se você quiser. Você tem esse esboço resumido de toda a carta. Você também tem a questão dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram judeus convertidos, mas que constituíam um movimento missionário com o objetivo de ganhar gentios. Mas aí eles ganhavam gentios para uma versão do Evangelho ainda obediente à lei. É esse o problema que causou o Concílio de Jerusalém. É esse o problema que proporcionou Paulo a escrever essa carta. Isso é,
pessoas que ainda não tinham a plena liberdade que o Senhor Jesus nos concede. E como nós falamos ontem à noite, infelizmente ainda hoje e aqui no Brasil nós temos exatamente pessoas que ainda não compreendem que nós cristãos somos completamente livres, graças a Deus por isso. Muito bem, ontem nós vimos o capítulo 1 e o capítulo 2, e você deve se lembrar que essa frase nós mencionamos com muita ênfase. O Evangelho de Deus deve ser dito, deve ser proclamado, mas com coerência. Por quê? Porque o Evangelho tem origem divina. Tem origem divina. Então você não crê numa mensagem do apóstolo Paulo. Você crê numa mensagem que vem de Deus para você através de um homem que Deus escolheu para registrar aquilo que ele quis comunicar a cada um de nós. Nós vemos também no capítulo 2 o seguinte: nós somos livres em Cristo Jesus. E a partir do capítulo 2 nós encontramos essa frase importante: nós temos algumas exigências. O Evangelho é de graça, mas a partir do momento que eu creio nele, eu tenho que cumprir algumas exigências que o próprio Senhor nos dá. E nós temos 3 exigências que nós vimos ontem ainda. Nós temos que ter um ministério, nós temos que desenvolver um projeto de vida autêntico, isso é, verdadeiro. Nós temos que ter uma mensagem que é coerente com a nossa prática de vida. E esses versículos você se lembra bem daquela situação em que Pedro estava querendo se envolver com gentios, ficou com medo, e aí Paulo repreendeu de uma maneira amável, porém de uma maneira bem severa, porque Pedro quis fazer uma média com o pessoal que estava chegando de Jerusalém. E uma outra exigência que nós temos também é que a base para a nossa justificação, a base para a nossa salvação, a base para termos novamente contato com Deus é a justificação somente em Jesus Cristo. Se formos tentar ser justificados com base naquilo que nós fazemos, nós não conseguimos a justificação. Mas se pela fé nós cremos em Jesus, aí então nós somos justificados. E exatamente nesse ponto eu queria inserir um outro versículo bíblico. Então, se você estiver anotando aí, eu queria que você colocasse por gentileza um versículo que é de Romanos. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Então, a base da nossa justificação é a fé em Cristo. E Paulo fala aos Romanos exatamente isso. Veja o que ele fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação vem através da fé e nós depositamos no Senhor Jesus Cristo. E aí nós encontramos então aquilo que Paulo vai comentar no capítulo 3. Capítulo 3, se você tiver o livro aí, pode acompanhar, ou então vai anotando aí o que você quiser anotar. E em resumo, capítulo 3 tem essa mensagem que aparece aí na tela em vermelho. Olha só: somente pela fé em Jesus Cristo somos justificados, mas isso de acordo com a promessa de Deus. Nós precisamos entender bem isso aqui. A justificação vem pela fé em Jesus, isso nós sabemos, mas ela tem uma base anterior. Qual é a base? A promessa que Deus deu a Abraão. A promessa que Deus deu vai nos conduzir à justificação somente pela fé. E nesse texto nós vamos encontrar então 3 verdades que confirmam que a justificação só é obtida mediante a fé pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira verdade é a seguinte:
Essa verdade mostra que a morte de Jesus é que trouxe a bênção prometida. E eu queria só chamar a sua atenção para os versículos do capítulo 3, 1 a 5. Porque aqui nós temos exatamente o centro da carta. Aqui nós temos o miolo da carta. Aqui você vai poder entender por que Paulo escreveu essa carta. E ele diz, a primeira palavra que ele diz aqui é uma palavra até muito severa, uma palavra muito dura. Ele usa no nosso português a palavra insensatos. Eu não sei qual é a versão que você tem, mas o fato é que a palavra é muito pesada no grego. E ele fala o seguinte: ó Gálatas insensatos. Na verdade, se fôssemos falar num português bem nosso, bem comum, ele estaria falando assim: ó Gálatas burros. Será que vocês não conseguem entender? Vocês estão fazendo uma asneira. Ó Gálatas insensatos. Quem vos fascinou? Quem vos hipnotizou? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. E aí ele faz uma pergunta muito interessante. Eu quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como é que nós fomos salvos? Pelas obras da lei? Porque nós fomos bons cristãos ou bons religiosos e cumprimos as obras da lei? Ou nós recebemos o Espírito Santo e a salvação de Jesus pela fé? Com certeza nós recebemos pela fé. E aí Paulo fala o seguinte: será que vocês são tão insensatos, versículo 3, será que vocês são tão tabados, né, que tendo começado pelo Espírito essa nova vida, agora vocês querem se aperfeiçoar com as obras, com a vida anterior, com a vida da velha natureza? Que história é essa? Abram os olhos, pelo amor de Deus, prestem atenção. Prestem atenção. Vocês foram salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, quando vocês creram nessa verdade. E agora que vocês estão salvos, vocês querem viver novamente aquela velha vida? Por favor, abram os olhos, percebam o que vocês estão fazendo. Então, o conteúdo de toda a carta, ela está fixada nesses 3 versículos iniciais do capítulo 3. No capítulo 3, no versículo 4, ele fala o seguinte: será que vocês têm sofrido todas essas coisas em vão? Será que vocês estão se dando para Deus, fazendo tudo, e isso tudo não vale nada? Por favor, continuem e andem somente pela fé, baseada no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Aquele, pois, versículo 5, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura ele faz como esses milagres e essa manifestação do Espírito? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Novamente Paulo está mostrando que é somente pela fé no Senhor Jesus Cristo que nós temos uma nova vida, uma vida em que Deus se faz presente e em que podemos perceber as obras maravilhosas do Senhor em nosso favor. Então, temos que lembrar que essa bênção, ela foi prometida lá atrás e ela vem através do Senhor Jesus Cristo. Eu queria chamar a sua atenção então para alguns versículos do capítulo 3, para que você pudesse perceber que maravilhosa bênção é essa, que agora foi concretizada no Senhor Jesus Cristo. Ele fala o seguinte: é o caso de Abraão, versículo 6, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Lembra que ontem eu falei que o Senhor Jesus, ele verteu o seu sangue na cruz, e esse sangue, vamos imaginar, né? O Senhor Deus, o Pai, pega um carimbo, molha naquele sangue e bate aqui no nosso peito, dizendo que nós somos justificados.
justificados. E Paulo fala exatamente isso. Saber que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Por quê? Abraão é o pai da fé. Por quê? Porque ele creu. E sendo ele um crente, ele foi justificado. Muito bem. Aí Paulo continua falando, e eu queria que você olhasse comigo o versículo 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Isso quer dizer o quê? Que a nossa vida tem que ser desenvolvida, tem que ser vivida pela fé no Senhor Jesus Cristo. A lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. O problema é que nós não conseguimos observar os mandamentos da lei. Então, a nossa sentença é muito séria. A nossa sentença é: a alma que pecar, essa morrerá. Você quer andar de acordo com a lei, ou você quer desfrutar da graça de Deus? Essa é a grande colocação que Paulo faz aqui. E aí então, o versículo 13 é um versículo sensacional. Se você puder grifar na sua Bíblia, vale a pena, porque é um versículo que mostra exatamente o que o Senhor Jesus fez por nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Isso é, Cristo tomou sobre si todos os nossos pecados. Cristo se fez maldito por nós. Por quê? Porque nós éramos malditos, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos ímpios. Mas Deus fez cair sobre ele todas as nossas iniquidades. E aí, Isaías continua: e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo se fez maldito no teu lugar, no meu lugar, no lugar que eu deveria estar no inferno. Jesus foi lá e me resgatou, e me purificou, e me justificou, e me apresenta agora uma nova vida diante do Pai. Muito bem, então, veja bem, essa é uma verdade fundamental. Somente através da morte do Senhor Jesus Cristo é que essa bênção prometida lá atrás, lá para Abraão, ela chega e se concretiza naqueles que creem. Por isso nós podemos dizer que, em certo sentido, pela fé, nós somos filhos de Abraão. Por quê? Porque Abraão creu e foi justificado. Se você crê, você é justificado. Agora, não creia mais na promessa, creia na realidade de que o Senhor Jesus morreu por você, que o Senhor Jesus se fez maldito por você. Creia nisso, e você então tem uma justificação assegurada por Deus. A segunda verdade que nós encontramos confirma que a justificação só é obtida mediante a fé. E aí ela mostra que a prioridade da promessa, ela é maior, ela vem antes do que a lei. É interessante a gente perceber isso. Aí você fala: bom, mas Abraão foi uma pessoa justa, foi uma pessoa correta. Se você olhar para a história de Abraão, você vai ver que não é bem assim não. Deus chama Abraão e fala para ele o seguinte: sai da tua terra e da tua parentela, vai para a terra com que eu te mandar. Você deve ser uma bênção para todas as nações, em ti serão benditas todas as nações. E aí Deus leva Abraão lá para Canaã. E você pode pegar lá o contexto de Gênesis 12 em diante, e você vai ver que lá em Canaã, logo depois que Deus fala com Abraão, o que acontece? Há uma fome na terra. E a primeira desobediência de Deus, de Abraão, foi que ele sai de Canaã e vai para o Egito. Primeira desobediência. Aí, lá no Egito, o que acontece? Ele tem medo
com Sara. Então, ele faz um arranjo também com Sara. Ele fala: olha, vamos fazer o seguinte, você fala que você é minha irmã e tal, e aí está tudo bem, se o faraó quiser ficar com você, fica, e aí eu me livro. Ele quis salvar a sua pele. Outro erro de Abraão. Se você olhar um pouquinho mais adiante, ele faz a mesma coisa outra vez. Isso é, um homem, veja só, que é chamado pai da fé, ele tem logo no início da sua vida 3 grandes pecados. Aí você fala: bom, mas Abraão, nossa, ele é uma pessoa sensacional. Não é bem assim. Novamente, o que acontece? Ele não tem filhos, e aí a Sara fica muito chateada e tal, e oferece a serva dela para Abraão. Abraão, olha, você não está tendo filho, eu não posso gerar filhos, então vamos fazer o seguinte: você tem relações com Agar, e aí você tem um filho, e esse é o filho daquele que Deus prometeu. Novamente, ele não confiou em Deus, novamente fez errado, e aí nós temos essa briga até hoje. Essa briga dos árabes contra os judeus é fruto dessa bagunça que Abraão fez aqui, tá bom? Esse preço da gasolina, quando é muito alto, é por causa desse daí, tá? Os poços de petróleo estão lá no mundo árabe, né? Exatamente é isso daí. Essa luta toda que está acontecendo ali na Síria é um povo que saiu também da origem de Abraão. Ora, então, pense comigo o seguinte: como é que esse homem que comete tantos erros é considerado justo? É que a promessa de Deus, essa promessa não falha. E se Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus não é homem para mentir. Lembra desse versículo lá de Números? E aqui então nós percebemos que a promessa divina, ela vem antes, é uma promessa que não falha, ela vem antes de que Moisés um dia lá, 600 anos depois, viesse para tirar o povo do Egito, e tirando o povo do Egito, foi para o Monte Sinai, e ali recebeu a lei do Senhor. Então, a nossa justificação, a nossa paz de fé está alicerçada na promessa de Deus. E mais uma vez, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Creia nisso, e você será uma pessoa que está andando no Espírito, andando na fé. O problema nosso é que nós aceitamos essa mensagem, nós aceitamos esse propósito de Deus, esse plano de Deus, e aí nós começamos a andar pelas nossas próprias forças. Nós aceitamos que nós somos necessitados da graça de Deus, nós aceitamos que somente em Jesus nós temos a salvação, mas a partir daquele momento, a partir daquela situação em que a graça de Deus nos invade, o que acontece? Agora eu me viro, agora eu vou fazer todo o possível para me tornar uma pessoa santa. E Paulo está dizendo o seguinte: por favor, não sejam insensatos, não façam isso. Se vocês começaram pela fé, recebendo o Espírito Santo, continuem pela fé, deixando que o Espírito Santo age em vocês. Amém? Amém? Nós não podemos esquecer disso. Eu creio que todos nós aqui já sabemos que não é pela obediência à lei que nós vamos ser justificados. Não é pela obediência à lei. Por quê? Porque eu e você temos uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa vai me fazer desobedecer a lei, vai me fazer não cumprir o padrão de Deus. Muito bem. E aí, qual é a nossa situação? Se não cumprimos o padrão de Deus, como é que nós ficamos? Perdidos. A alma que pecar, essa morrerá. Nós estamos completamente separados de Deus. Mas a promessa de Deus é que, pela fé, quando cremos nesse plano maravilhoso do Senhor Jesus,
Jesus, nós obtemos a segurança da nossa justificação. Até aí tudo mundo bem, está tudo bem. O problema é que depois que eu sou salvo, depois que você recebeu o Senhor Jesus, você quer viver a sua vida cristã na tua força, nas suas realizações. Aí você, vou mostrar que eu sou um bom crente. E aí você faz uma série de coisas. Você faz uma série de práticas religiosas, pensando que com isso você está agradando a Deus. E o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, Deus Pai está falando o seguinte: não seja insensato. Por favor, abra os olhos. Se você começou pela fé, continue pela fé. Se você começou no Espírito, continue pelo Espírito. Não queira agora você mesmo mostrar para as pessoas, ou mostrar para si mesmo, que você é uma pessoa fiel, correta, honesta, que pratica todos os atos de justiça. Não, não, não. Infelizmente, a nossa motivação, mesmo nós que somos cristãos, a nossa motivação não é a mais pura. Então, a maneira pela qual essas práticas que nós vamos fazer e que devemos fazer, a maneira pela qual essas práticas serão aceitas diante de Deus, é quando nós fazemos com alegria, com amor, pela fé, com reconhecimento daquilo que Deus já fez por nós. Está claro isso? Nós precisamos entender bem isso, queridos irmãos. Senão a nossa vida cristã é uma vida frustrada, é uma vida que você tem muita dificuldade para levar avante. Ai, que coisa, eu tenho que ir na igreja hoje. Ai, que coisa, eu tenho que dar o dízimo. Ai, que coisa, eu tenho que ler a Bíblia. Ai, que coisa, eu tenho que evangelizar. Hoje seria bom que eu pudesse chegar aqui em casa descansando. Por quê? Ela se torna um fardo para você, é pesado para você. Mas quando você vive pela fé, essas coisas vão te dar motivo de muita alegria, poder participar, poder desenvolver isso, porque você faz isso não na tua força, mas na força do Espírito Santo. Muito bem, essa é uma segunda verdade importante. Mas o capítulo 3 tem uma outra verdade. E olha só, a justificação só é obtida mediante a fé, e isso mostra para nós o quê? Que temos bênçãos decorrentes dessa justificação. Esse é o texto que eu quero enfatizar. Agora, perceba o contraste que vai acontecer aí nos versículos 23 a 29. Que coisa especial que Deus tem dado para cada um de nós nessa noite, e já tem dado isso faz tempo. Eu leio na Bíblia e depois nós vamos comentar rapidamente essas frases que estão ali em verde. Capítulo 3, versículos 23. Olha lá. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela nós estávamos encerrados. Para quê? Para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, nós estávamos condicionados a ficar sob essa lei. E a fé seria revelada posteriormente. É a promessa de Deus. De maneira que a lei, veja bem, nos serviu como aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos mais subordinados ao aio, aquele que nos conduzia. Isso é, não estamos mais subordinados à lei. Versículo 26. Pois todos nós, filhos de Deus, somos mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos o quê? Filhos de Deus. Porque todos quantos fomos batizados em Cristo vos revestis. Lembra que nós falamos sobre isso? Nós somos batizados, isso é, Jesus não teve pecado, se batizou identificando-nos conosco. E agora nós nos batizamos, mostrando que nós morremos para a velha vida, e agora nós somos o quê? Identificados com o Senhor Jesus. E aí, 28 e 29, Paulo dá uma declaração maravilhosa. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego,
sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que bênçãos nós temos decorrentes da justificação. Então, se você está anotando aí, anota essas 5 bênçãos. São 5 bênçãos que são decorrentes do fato de um dia você ter aceitado Jesus Cristo pela fé. Pela fé você tem a justificação. E com a justificação, você, olha só, era antigamente subordinado. Agora você é filho. Antes tinha alguém para te controlar. E quem controlava era a lei. Agora não. Agora você é filho. Você pertence à família. Você tem ligação direta com o Pai. Primeira grande bênção. Segundo, antes você era desconhecido de Deus. Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, de uma maneira muito interessante, que nós estamos completamente longe de Deus. Antes nós éramos desconhecidos. Agora não. Agora nós somos conhecidos. Por quê? Porque fomos batizados, estamos identificados. É interessante pensar, e eu pense nisso aí agora, que Deus conhece todos nós aqui nessa noite, todos que são salvos, conhece o nosso nome, conhece a nossa filiação, conhece o nosso RG, conhece o nosso SIC, conhece o nosso telefone celular, conhece tudo. Por quê? Porque agora você é filho de Deus. Isso é muito interessante. Como é que Deus consegue, num auditório como esse, saber detalhes de cada um de nós? Mas o nosso Deus é um Deus soberano, controla todas as coisas, inclusive Mateus fala que Ele sabe quando um fio de cabelo cai da nossa cabeça. Já pensou? Ora, diante disso, será que nós podemos viver inseguros? De jeito nenhum. Nós podemos viver seguros porque nós temos um Deus que nos conhece. Nós somos identificados com Ele pelo batismo. O nome que você carrega é um nome santo. Você é cristão. Então, primeiramente, ande como cristão. Viva dignamente. Viva de uma maneira coerente. Mas saiba que por esse nome você pertence completamente à família de Deus. Quarta verdade aqui muito interessante. Antes nós éramos diferentes. Cada um vivia a sua vida e não queria saber dos outros. Agora não. Agora nós somos iguais. Agora nós somos unidos. Isso significa o quê? Que não há diferença aqui. Alguns têm melhor poder aquisitivo, outros têm menor poder aquisitivo. Alguns têm mais estudo, outros têm menos estudos. Um é homem e outro é mulher. Um é negro, um é branco. Não há mais diferença na família de Deus. Nós somos um em Cristo Jesus. Por isso é que nós somos irmãos. Nós pertencemos à mesma família. Portanto, essas diferenças podem existir no mundo. Aqui dentro não. Aqui dentro nós somos completamente unidos em Cristo Jesus. Mas é interessante, quando a gente olha para o versículo 27, e eu até fiz questão de falar primeiro do versículo 28, nós olhamos para o versículo 27 e eu quero ler novamente ele. E ele fala o seguinte: porque todos quantos fossem batizados em Cristo Jesus, vocês foram o quê? Revestidos. Isso é, antes, queridos irmãos, entendam bem o que eu vou falar, eu não quero escandalizar ninguém. Antes de aceitar o Senhor Jesus Cristo, todos nós estávamos nus, isso é, despidos. Você lembra bem, lá na experiência do Éden, o que aconteceu? Deus cria o ser humano e eles estão nus, e eles não se envergonharam, porque eles não tinham essa malícia que nós temos.
Muito bem. Aí, quando eles cometem o pecado, eles continuam nus, mas aí eles fazem o quê? Se escondem, têm vergonha e tentam cobrir o seu pecado. Somente quem cobre o pecado, queridos irmãos, queridas irmãs, quem cobre o pecado da maneira correta é o nosso Deus. Isso quer dizer o seguinte: Deus providenciou para Adão e para Eva o quê? Uma nova vestimenta. Aquelas folhas não serviam para cobrir a sua nudez e, consequentemente, a vergonha que eles sentiam. O que aconteceu? Um animal foi morto e roupas providenciadas por Deus, pele de animal morto, foi colocado então como cobertura para o pecado. O que acontece é que quando nós estamos no mundo, a verdade é que nós estamos nus. Isso é, tudo aquilo que alguém possa fazer de bom não vale absolutamente nada diante de Deus. Não há justiça, não há nada que eu possa oferecer para Deus para cobrir a minha nudez. O homem, diante de Deus, ele está nu. Não há nada que ele possa apresentar diante de Deus que possa satisfazer o coração de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, nós somos o quê? Revestidos do quê? Da justiça do nosso Senhor Jesus. Então, o que você vai apresentar a Deus? As suas boas obras? A sua religiosidade? A sua obediência à lei? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Apresente diante de Deus o quê? A justificação que você recebeu de graça através de Jesus. Amém? É por isso, queridos irmãos, que quando você ora, quando nós oramos em nome de quem? Em nome de Jesus. Porque se você for orar e não colocar o nome do Senhor Jesus, esquece, porque eu não tenho condições, você não tem condições de se apresentar diante de Deus. Não temos nada. Nós estamos nus e nos envergonhamos, nos escondemos atrás de alguma coisa. Mais uma vez, eu recebi a vestimenta da justiça do meu Senhor. Eu posso entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu pelo corpo da sua carne. Você pode chegar hoje à noite, você pode chegar aqui agora, nesse momento, e falar: Deus, eu te louvo, eu te amo, eu te glorifico, em nome de Jesus. E quando você faz isso, de uma maneira honesta, sincera, o Senhor Deus recebe a tua oração, porque você faz então baseada na justificação que você tem no Senhor Jesus. Amém? Nós éramos completamente despidos de qualquer coisa, porque a Bíblia fala, e eu repito e vou repetir ainda amanhã, exatamente isso: as nossas justiças são como trapo de imundícia. Diante de Deus, eu não consigo fazer nada que lhe agrade, mas quando eu me apresento revestido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, aí sim Deus me agrada. Deus se agrada da minha vida, Deus se agrada da sua vida. E a quinta bênção nesse texto aqui é que antes nós estávamos em Adão, agora nós estamos em Abraão. Em Adão significa o quê? Anota aí. Significa aquela velha natureza, aquela velha maneira de viver. Antes nós éramos descendentes de Adão e somos ainda descendentes de Adão. E essa vai ser a conclusão que nós vamos perceber que Paulo chega lá no capítulo 5, que nós vamos ver amanhã. E há uma luta entre essa natureza adâmica e essa natureza abraâmica. Entenda bem, natureza adâmica e natureza abraâmica. Por quê? Porque a natureza adâmica quer que Deus me aceite com as minhas
injustiças, com aquilo que eu posso realizar. E Deus não aceita isso. Tanto é que Adão foi expulso do paraíso. Mas, quando eu deixo a natureza abraâmica, isso é, a nova natureza, a natureza espiritual, a natureza que é do Espírito Santo atuar na minha vida, Deus aceita. Por quê? Porque é uma natureza baseada na fé. É pela fé que eu chego a Deus. Lembre-se bem do texto de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão agradou a Deus pela fé, embora tivesse pecados. E aqui é que nós realmente nos unimos a Abraão. Você não tem mais pecado? Você é completamente santo? Se você for bem honesto, você vai falar que não, que você tem pecado e você não é completamente santo. Mas graças a Deus, mesmo assim, eu posso chegar na presença dele pelo sangue maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem, veja que conteúdo maravilhoso nesse capítulo 3, que é um capítulo que nos dá então esse pano de fundo da ideia principal que Paulo quer transmitir aos Gálatas. E aí você vai para o capítulo 4, e no capítulo 4 nós encontramos uma outra verdade maravilhosa. E essa verdade é muito interessante, que você precisa entender isso, porque esse é o verdadeiro Evangelho. E essa verdade diz assim, que porque você creu, porque você está justificado, você tem uma nova posição diante de Deus. E nós vamos encontrar 3 ilustrações dessa nova posição no capítulo 4. Que posição é essa? Agora, no capítulo 4, você encontra a sua real posição. Abra sua Bíblia no capítulo 4 e vamos olhar para os versículos primeiros aqui. Do versículo 1 ao versículo 11, nós encontramos essa grande verdade, que é: antes você era escravo, agora você é o herdeiro. E olha só que maravilha de palavra é essa para nós nessa noite. Capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Por quê? Porque, embora ele seja senhor de tudo, ele não pode usufruir completamente dos seus bens. Mas ele está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Então vamos imaginar aqui um caso. Temos aqui um senhor já de uns 50 anos, tá? E ele tem uma grande fortuna, ele tem bastante dinheiro, ele tem uma empresa e tal, que dá lucros, etc e tal. Ele tem um filho de 14 anos. Muito bem. E o filho é filho do dono, então é herdeiro dessa herança. Mas o pai, porque sabe que o menino ainda é novo, ele fala o seguinte: olha, eu vou contratar um administrador para orientá-lo, para conduzi-lo nos seus negócios. Só que o meu filho só vai ter direito à herança, a ele mesmo administrar os seus bens, quando ele fizer 18 anos. Então significa que durante 4 anos, entenda bem isso, embora ele seja dono daquela fortuna, ele não pode administrar aquela fortuna. Está claro isso? Embora ele seja filho, ele não pode usufruir daquilo que o pai lhe dá. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando exatamente isso, que a lei, na verdade, ela funciona como esse administrador, como esse aio, e nos conduziu. E enquanto nós éramos menores, isso é, enquanto nós éramos ainda imaturos, Deus deu o quê? A lei para nós. Deus deu a lei como esse homem que vai orientar essa pessoa imatura.
A lei foi dada para que nós entendêssemos, conhecêssemos o padrão de Deus. Mas chegou um tempo em que eu completei os 18 anos. Aqueles 4 anos se passaram. E olha o que Paulo fala na sequência. Mas tendo vindo a fé, não permanecemos mais subordinados àquele administrador. Então, quando eu cheguei na maioridade, agora eu posso gerir os meus negócios, eu posso administrar a fortuna que meu pai me deu. Por quê? Porque todos vós sois filhos de Deus. Veja novamente lá o versículo 26, capítulo 3. Nós somos filhos de Deus agora, filhos maiores. Mas aí Paulo completa o seguinte: assim, quando nós éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos sofrimentos do mundo. Versículo 3. Agora, por favor, grife na Bíblia o versículo 4. Vendo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar, para dar a liberdade. Deu para entender? Por isso que é a carta da liberdade. Essa é a grande mensagem. Para tirar aqueles que estavam escravizados sob a lei, a fim de que nós recebêssemos o quê? Adoção de filhos. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, você é filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Essa é a grande verdade. Agora, não estamos mais escravizados, não temos mais ninguém para administrar. Agora eu posso ter contato direto com meu Pai. Eu posso usufruir das bênçãos que Ele tem me dado. Eu posso usufruir da herança que eu tenho em Cristo Jesus. E porque vós sois filhos, versículo 6, enviou Deus ao nosso coração, olha que bem, o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Você pode chamar Deus de Pai. Você pode chamar Deus de Paizinho. Pode chamar Deus de Pai querido. Querido Pai. Sabe por quê? Porque agora você é filho. Agora você é filho. Amém? Antigamente, você sabe disso lá no Velho Testamento, apenas uma vez por ano poderia se fazer o quê? Sacrifícios para entrar na presença de Deus. E não era você que entrava, era através do sacerdote. Agora não. Agora não. Novamente eu repito, foi aberto um novo e vivo caminho. Lembra que nós cantamos? Eu acho que o pessoal do louvor lembra disso aí. O véu que separava já não separa mais. O que acontece? A luz que outrora apagada agora brilha cada dia mais. Por quê? Porque agora eu tenho acesso direto ao meu Pai. Agora eu posso falar com Ele: Pai, obrigado por essa herança, obrigado por essas bênçãos. Pai, como é que eu posso fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu aplique esse dinheiro? Como é que o Senhor quer que eu viva a minha vida? Eu tenho contato direto com meu Deus. E não é mais o meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o meu Pai. É meu Pai. E na verdade é o nosso Pai. É o nosso Pai. E aqui eu queria colocar uma coisa muito interessante para nós. No Antigo Testamento, como é que as pessoas se dirigiam a Deus? Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Parece até uma escalação de time de futebol. Abraão, Isaac e Jacó, José na lateral esquerda. Ele também faz parte do Gênesis. Aí, no meio de campo, temos quem? Moisés e Josué. E aí, na linha de frente, os juízes. Logicamente, o Gideão é o centroavante. Esse cara era bom mesmo. Muito bem. Então, era aquela reverência, Senhor dos Exércitos. Agora, Jesus falou: não, quando vocês orarem, orem da seguinte maneira: Pai nosso. Isso implica em duas verdades, irmãos. A
se quiserem, mas são verdades importantes. Implica no quê? Que agora eu tenho proximidade com Deus, eu tenho liberdade para chamar Deus de meu Pai, mas implica também que Ele não é meu mais só, Ele não é, eu não tenho mais aquele sentimento egoísta, agora Ele é Pai nosso. E se você olhar para a oração do Pai Nosso, você vai ver que todos os tempos verbais estão na primeira pessoa do plural, isso é coletividade. Eu não oro só pelo meu pão, eu oro pelo pão nosso de cada dia nos dá hoje. Está dando para entender? Então o que é? Nós somos um em Cristo. Por isso é que Paulo fala, agora não tem mais diferença, culto em culto, americano, árabe, judeu, argentino, brasileiro, todos nós somos um em Cristo. Todos nós somos um em Cristo, porque fomos adotados e pertencemos a uma nova família, graças a Deus. De sorte que você já não é escravo, porém filho, e sendo filho também, você é herdeiro por Deus. Aleluia! Você vai herdar as bênçãos que o Senhor Jesus tem, porque Ele é teu irmão mais velho, e Ele vai dar isso para você de bondade que Ele é. A segunda ilustração que nós encontramos aqui é a nova posição que temos em relação ao cuidado do pai espiritual para com seus filhos. E no capítulo 4, versículos 12 até o versículo 20, é muito interessante o que Paulo fala. Paulo está dizendo o seguinte: vocês são considerados meus filhos, eu tenho dado tudo para vocês. Vocês são fruto do meu trabalho. E nesse sentido, ele fala o seguinte: eu fico muito admirado, porque vocês ouviram de mim a mensagem da verdade e agora estão